Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Como vocês sabem, meu nome é Vinícius, eu sou lá do Instituto Federal do Campus de Hortolândia, faço matemática. Estou aqui com vocês hoje para falar sobre o Teorema de Pitágoras. E o tema da nossa aula vai ser Provando o Teorema de Pitágoras. Então, antes da gente falar sobre o teorema, vamos saber quem que é Pitágoras. Né, Pitágoras, essas imagens aí, né? Ele foi um filósofo grego lá do século 6 antes de Cristo. Era natural da ilha de Samos, no Mar do Egeu. A sua vida, né, ela é cercada de lendas fantasiosas e alguns mitos, porque a gente, na verdade, não tem relatos originais sobre sua vida, apenas fontes indiretas. Uma dessas diz que ele era um jovem muito inteligente, de rara beleza, que foi enviado a Mileto para estudar com Tales. Lembra que a gente falou sobre o Teorema de Tales? Mas como eu falei, são fontes indiretas e nós não temos realmente a comprovação de que isso aconteceu. Então, a partir disso, né, sobre a sua história, ele criou uma escola que foi muito importante, que foi a Escola Pitagórica, né, que tem como símbolo o pentagrama, que ele representava aí, tinha vários significados, mas algumas fontes falam que era a representatividade do sigilo e do companheirismo entre os seus membros. Então, ela era uma escola politicamente conservadora. Ela tinha princípios e condutas muito rígidos. Por isso que o Pitágoras colocou aí na escola que ele fundou. Ela tinha um caráter duplo, porque, como eu falei, era uma escola conservadora, então se dedicava a questões espirituais, mas além disso, se dedicava também aos estudos, à matemática, à astronomia e à música, que foi algumas contribuições aí que a escola pitagórica teve. Como eu não lembro de ter mencionado, mas além de Pitágoras ser um filósofo, ele também foi um matemático. E aí, nessa escola, todas as coisas que eram feitas eram atribuídas ao fundador. E quem era o fundador? Pitágoras. Por isso, algumas fontes falam que, na verdade, a gente não tem certeza se foi realmente Pitágoras que descobriu aí, que fez o Teorema de Pitágoras. Existe a possibilidade de algum aluno que fazia parte aí da escola pitagórica ter descoberto, mas ter atribuído essa descoberta aí ao fundador, que era o Pitágoras. Essa escola também ela tinha muitos ritos secretos e cerimônias. Então existia todo um processo rigoroso para que você pudesse entrar dentro da escola pitagórica. E tinha como lema também o silêncio, o segredo, né, o sigilo. Nenhum escrito sobre a escola pitagórica sobreviveu. As informações que a gente conhece são de fontes indiretas. Então, a gente não consegue, por exemplo, saber algumas das suas descobertas, porque elas ficaram em segredo, além de ter tido a perda desses documentos. Então, pode ser que a escola pitagórica tenha produzido muito conhecimento, mas esses escritos não sobreviveram. Então, tudo que a gente sabe sobre Pitágoras, sobre a escola pitagórica, muitas vezes vem de fontes indiretas, que talvez não viveram naquela mesma época. Por isso que não tem como a gente traçar realmente como que eram fatos específicos, tá? Essas são algumas fontes para a gente entender quem era Pitágoras. E quando a gente fala de teorema de Pitágoras, antes da gente falar dele, a gente precisa falar de triângulos. Por quê? Porque é em um triângulo específico que o teorema de Pitágoras vai valer. E esse triângulo específico é o nosso triângulo retângulo. Esse aqui que eu estou mostrando na imagem. E o que ele tem diferente dos outros triângulos? O triângulo retângulo é uma figura geométrica formada por três lados. Ele possui um ângulo reto, que mede 90 graus, que é esse aqui, e outros dois agudos. Ele tem outros dois ângulos, que são menores que 90 graus.
O lado oposto de 90 graus é chamado de hipotenusa. Quando a gente vê essa frase lado oposto ao ângulo, a gente tem que pensar, para quem que o meu ângulo está olhando? Ó, ele olha para este lado aqui. Então, o meu lado oposto ao ângulo de 90 graus é justamente esse aqui, que a gente vai chamar de hipotenusa. Então, o meu lado C é a hipotenusa deste triângulo. Esse é o maior lado das três figuras. Dos três lados. Não, quer dizer, este é o maior dos três lados da figura. O C realmente é o maior dos três lados. Os demais, ou seja, o B e o A, eles vão ser chamados de catetos. Então, a gente tem dois catetos no triângulo retângulo e a hipotenusa, que é o lado oposto ao meu ângulo reto, que é para quem o meu ângulo reto olha. Em linhas mais gerais, né? Como ocorre em todos os triângulos, a soma desses três ângulos sempre vão dar 180 graus, tá? E aí eu coloquei outro triângulo, porque nem geralmente vai estar daquele jeitinho, né? Muitas vezes a gente vai representar o ângulo de 90 graus ou o ângulo reto com esse quadradinho aqui, que simboliza 90 graus. Então aqui nesse caso, o meu ângulo C é um ângulo reto de 90 graus, enquanto o meu alfa e o meu beta são meus ângulos agudos, que são menores que 90 graus. E aí, só para relembrar uma coisinha que a gente vai precisar para a gente provar o teorema aí, é sobre a área do triângulo retângulo. O que a gente faz? A gente tem um triângulo retângulo aqui. Como que a gente calcula a área do nosso triângulo retângulo? Base, essa aqui é a base, vezes a minha altura, dividido por 2. Onde aqui A é a área, B é a base, H é a altura. Por quê? Porque se a gente juntasse outro triângulo aqui igual, o que a gente formaria? Tá meio tortinho. A gente formaria um retângulo. Só que não é uma parte de duas do retângulo, a gente só quer isso aqui. Então, por isso que eu faço base vezes altura dividido por 2, que é a área do nosso triângulo. Só para relembrar. E aí a gente chega no Teorema de Pitágoras, né? Esse teorema que é muito importante dentro da matemática. Que o que ele fala? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Matematicamente falando, eu estou o quê? A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Então, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? Quer dizer, um ângulo reto aqui. Então, o lado do meu quadrado, quer dizer, o lado do meu triângulo que mede A, quando eu faço ao quadrado, ele me dá a área de um quadrado. A área de um quadrado de lado A. Aqui eu tenho a área de um quadrado de lado B. Então, A ao quadrado, a área do meu quadrado de lado A mais a área do meu quadrado de lado B é igual à área do meu quadrado de lado C. E aqui vou mostrar para vocês como acontece no GeoGebra. Então, pessoal, aqui a gente está no GeoGebra e aqui eu tenho uma montagem para a gente ver como funciona o Teorema de Pitágoras. Lembra que eu falei que a gente forma dois quadrados, né? Então aqui a gente tem um ângulo reto, tá? Para vocês verem que o ângulo reto do triângulo retângulo pode estar em diferentes formas, mas ele tem um triângulo reto. Então o que eu falo quando a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa? O lado de um triângulo forma um quadrado, esse quadrado tem lado A. O outro lado, o outro cateto do triângulo, que tem lado B, vai formar um quadrado de lado B. Então, quando eu falo A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, eu estou falando que a área desses dois triângulos, desses dois quadrados formados, olha o que vai acontecer, formam o quadrado maior que tem lado igual à minha hipotenusa. E aqui, ó, eu posso voltar atrás. Vou deixar o link para vocês, para depois vocês verem de novo, tá bom? Pessoal, é outra ferramenta que tem no GeoGebra que eu vou disponibilizar, tá? É aqui a gente consegue ver tudo que sustenta aí o Teorema de Pitágoras.
Então, eu tenho A, que é a hipotenusa e o lado do triângulo retângulo, né? Oposto ao ângulo reto. B é um dos catetos, C é um dos catetos. Então, aqui está sendo validado. Então, ó, vou mostrar a área do quadrado maior. Lembra que a gente conversou? E aí eu vou alterar. Eu posso alterar. Se eu altero para 2, então muda-se. Entendeu? Então, a área do meu quadrado vai ser 20, mas qual que vai ser o lado? 4,47. E aqui eu posso ir deslizando, modificando da maneira que eu quiser. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente muda esses dois, consequentemente, o nosso A vai mudar, que é a área do nosso quadrado. Então, agora a gente vai falar sobre provar o Teorema de Pitágoras. Porque quando a gente está falando na matemática, a gente tem que generalizar. A gente tem que pensar que naquelas letras, né, quando a gente chama alguma coisa de uma letra, a gente está tentando pensar num processo de generalizar para que possa valer para todo o número que eu quiser. Mas eu não vou calcular em caso específico. Eu vou generalizar. E aí a gente chega na prova do Teorema de Pitágoras. Então, pessoal, vamos lá provar, né? Pensar numa generalização. Então, aqui eu tenho uma figura, um quadrado que tem lado B mais C. Então, aqui mede B, C, então o lado do quadrado mede B mais C. Então, aqui também é B mais C, B mais C, B mais C. Dentro desse quadrado, eu tenho algumas outras figuras. Eu tenho quatro triângulos, né? 1, 2, 3, 4. Todos eles são parecidos, né? Ó, tá vendo que de um lado mede B, do outro mede C. De um lado mede C, outro B. C, B, C, B. Então, são quatro triângulos aí iguais, né? Tem as mesmas medidas aí. E tem aqui o outro lado que mede A. E dentro dele, ou dentro desse quadrado maior, a gente tem um quadrado. Só que é um quadrado menor que mede quantos? A. A, ele mede A aqui, A aqui, A aqui, A aqui. Por isso que ele é um quadrado. Todos os lados são iguais. Então, eu tenho quatro triângulos e um quadrado dentro desse quadrado maior. Eu quero calcular a área dessas figuras que estão aí dentro. Vamos calcular? Então, o que eu tenho? Como que eu calculo a área de um quadrado? É lado vezes lado. Se o meu quadrado mede A, então quer dizer que a área desse quadrado aqui, quando eu estou falando de área, eu quero saber toda essa parte desse quadrado branco, ele mede A ao quadrado. E a área desses triângulos aqui? Percebam que todos eles têm a mesma base e a mesma altura? B vezes C. Só que como eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Base B vezes altura dividido por 2. Só que não são quatro triângulos, então eu vou multiplicar por 4, que está aqui. Beleza, só que a gente precisa ter alguma coisa para comparar. O que a gente faz? A gente calcula a área do nosso triângulo maior. Esse triângulo aqui, que tem lado B mais C. Como que eu calculo a área do quadrado? B mais C vezes B mais C. Então, B mais C ao quadrado, eu vou dividir B mais C vezes B mais C, que é aquela regra que a gente faz do chuveirinho, sabe? Distributiva. Então, vou fazer, vou pegar aqui a canetinha. B vezes B, B quadrado. B vezes C, BC. C vezes B, CB. C vezes C, C quadrado. Esses dois aqui são iguais, B mais C, C mais B, eles só estão invertidos aí, certo? Tem o mesmo valor. Então, quem que eu tenho? Que é a área do meu quadrado maior, ele é B quadrado mais 2BC mais C quadrado. Essa área é justamente igual a essa área aqui, não é? Dos quatro triângulos mais o quadrado branco. Então, agora eu vou igualar, porque eles são iguais, né? Eu posso igualar. Quando eu tenho duas coisas iguais, eu posso igualar. Vamos ver o que vai sair daí? Então, eu peguei esse cara e igualei com esse cara. Perceba que esse 4 está multiplicando B mais C sobre 2. Então, eu posso fazer 4 dividido por 2. Quanto que vai dar 4 dividido por 2? 4 dividido por 2, eu vou cortar esse 4 com esse 2 aqui, vai dar 2. Então, quem que vai ficar? A ao quadrado mais 2 vezes o meu BC, que é igual
AB² mais 2BC mais C². E aí, percebam que eu tenho 2BC dos dois lados, certo? Eu posso cortar. Por quê? Eu posso subtrair 2BC dos dois lados. Aí ficaria zero. É uma balança. Eu tenho dois pesos iguais. Eu posso tirar essa balança que não vai modificar em nada. Esses dois pesos que estão iguais nos dois lados. Então, eu vou cortá-los, porque eles são iguais. E o que eu vou ter? A² é igual a B² mais C². Ou seja, esse A aqui esse lado ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Quem que é esse triângulo aqui? O triângulo retângulo. A gente acabou de provar, generalizando aí, que a gente tem o Teorema de Pitágoras. E ele foi provado. Entenderam? Percebam, a gente não precisou atribuir nenhum valor numérico para esses números. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como essa prova aí, chutando valores, acontece no GeoGebra. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que vocês não precisam fazer essas provas, tudo mais. Vocês precisam entender. Porque é aí que a gente começa a entender, usando as provas, provando os teoremas, é que as coisas não surgem do nada. O Teorema de Pitágoras não surgiu do nada. Tem muitos estudos. Então, primeiro na matemática, a gente pensa, generaliza, pensa em argumentos, para depois a gente utilizar os números, para que aí vocês possam entender por que vocês aplicam o Teorema de Pitágoras. Vamos lá, vamos ver no GeoGebra. Então, pessoal, aqui eu trouxe o Teorema de Pitágoras, naquele exemplo que eu fiz com vocês, mas agora a gente vai perceber alguns exemplos numéricos, né? Lembra que eu chamei aqui de B mais C? Então, aqui tem 3, 4. Então, eu tenho mede 3 e 4, então o lado do nosso quadrado maior ele mede 7. 7 ao quadrado, 49, certo? E aí que eu tenho os quatro triângulos e o quadrado maior. Então, eu tenho que fazer com que a soma desses quatro triângulos mais esse quadrado tem que dar 49 para a gente realmente perceber que o Teorema de Pitágoras valeu. Eu junto os quatro triângulos aqui, né? Eu vou calcular a área deles. Base vezes altura dividido por 2. Então, como é 4, né? Eu vou fazer 4 vezes base vezes altura, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, né? 6, 4 vezes 6, 24. A área dos quatro triângulos deu 24. E eu tenho um triângulo maior, que tem de lado 5. 5 ao quadrado, 25. Ou seja, 25 mais 24 deu 49. O que mostra que o nosso Teorema de Pitágoras, a nossa prova que a gente fez, valeu. Então, a gente percebe que realmente esse lado aqui, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, é 5 ao quadrado, que é um dos triângulos muito conhecidos, o 3, 4 e 5, vale o Teorema de Pitágoras. Aqui eu vou deixar para vocês depois disponibilizado, mas a gente pode mexer, aumentar a área do nosso quadrado maior, e ele vai respeitar aquilo que a gente tem do Teorema de Pitágoras. Então, ele vai ter lado 3, o nosso quadrado maior vai ter lado 3 mais 5,5, 8,55. Então, quer dizer que a hipotenusa de um quadrado de lado 3, de um triângulo de lado 3 e 5,55 é 6,31, respeitando o Teorema de Pitágoras. E aqui a gente pode aumentar ou diminuir o nosso outro lado. E vai perceber que a nossa igualdade vai ser sempre validada, porque, como a gente viu, a gente generalizou, né? Quando a gente quis encontrar o Teorema de Pitágoras, e aqui a gente pode ver numericamente como acontece. E, para finalizar, uma frase de Pitágoras muito bem importante, como eu falei para vocês, ele foi um filósofo, né? Escuta e serás sábios. O começo da sabedoria é o silêncio. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. E é isso. Essas foram as referências. Muito obrigado.